Eu não sei exatamente quando foi que eu despertei para a ecologia. Nasci em uma família apaixonada pelas belezas naturais e culturais do nosso planeta. E sempre fui ensinado a respeitar todas as criaturas vivas em sua imensa diversidade. Tive o privilégio de viajar bastante e conhecer as maravilhas das Minas Gerais e seus mananciais infinitos de água doce. Talvez por isso, quando criança, eu acreditasse que Divinópolis fosse um lugar monótono e insosso. E uma pergunta que sempre me ocorreu foi de como o rio Itapecerica veio a se tornar o que é hoje. Para conhecer melhor essa história, recentemente resolvi fazer uma visita à nascente do Ribeirão Vermelho, principal afluente do rio que abastece 3 municípios em seus 123 quilômetros de extensão. Convidei meu tio, Alexandre Guiamares, entusiasta e amante das belezas naturais do nosso estado, para fazer a trilha acompanhando o curso da água até seu ponto mais alto. Caminhamos com cuidado, tentando não gerar muito impacto ao estreito leito que escorrega entre as pedras. Aí. Será, hein? 3 dedos? Ou é 4, hein? Rastro grande. Nos deparamos, porém, com um ambiente bastante antropizado. Poucos metros depois de sua nascente, o rio já tem seus primeiros contatos com a criação de gado e tem parte de seu volume sequestrado pelas roças ao redor. Mas o que encontraríamos mais adiante seria muito mais perturbador. Aí que doideira que nós achamos aqui, ó. Nós estamos aqui na nascente do Ribeirão Vermelho, né? Que é o principal afluente do rio Itapecerica. E nós chegamos aqui, cara, dentro da área de preservação e achamos equipamento de garimpo. Olha só, uma bateia, as canaletas, as calhas para poder guiar o curso do curicho, o tapetinho para separar o cascalho. Olha aí, ó. Aí o cascalho denso do ouro gruda aqui, né? Nesse tapete aqui, nesses pelos do tapete. Antigamente usava-se inclusive lã de carneiro para fazer isso. E aí depois despeja o cascalho nas canaletas e vai limpando o cascalho, lavando o cascalho para poder batear e tirar o ouro. Olha que doideira. Então, quer dizer, tem uma barraca aqui, esse cara tava acampando aqui, tava meio que morando aqui para poder... ali naquela clareira lá. Tentar tirar um ouro aqui, né? A cerca tá logo ali. A cerca da marcação da reserva. Tá bem aí adiante. Aqui como é que chama? As varetinhas. Varetinhas. O rio Itapecerica sofre com a exploração indevida em seu próprio berço. Encontrar material de garimpo, ainda que rudimentar, dentro da reserva foi uma triste surpresa, mas que reflete uma dura verdade. As pessoas foram tomadas pela ganância e perderam sua conexão com a natureza.
ficar famosa, Ju. Abaixo não dá pra pescar, não. Abaixo não dá pra pescar, não. Abaixo da Copasa ali não dá pra ir, não. E com a questão do peixe? Hoje o peixe já não pega mais igual pegava, porque a gente pegava muito. Pegava, né? Pegava muito peixe. Agora hoje já não pega tanto, não. Diminuiu bem. Qual que é o ribeirão? Aqui ali no São José, atravessa, que vem da... A linha da FCA passa em cima dele. Aham. Tem uma pontinha. Você lavou roupa ali? Lavava roupa ali, não só eu, muita gente lá lavava. A água era limpinha. E hoje como é que tá lá? Não, hoje não dá, né? Acho que nem cavalo não bebe. É, né? Estão sujos. Nem a capivara não entra lá mais. A capivara quer ir lá. É, o trem é feio, né? É muito maltrato que o povo faz com as coisas da natureza, né? Desde muito novo, senti um profundo pesar por termos um rio tão poluído dentro da nossa cidade. Imaginando como seria se pudéssemos nadar e pescar naquelas águas, como os meus pais puderam. Este sentimento nunca me abandonou. Ao contrário, aquele pesar se tornou cada dia mais profundo, até se transformar em uma estranha sensação, uma mistura de revolta e tristeza. Ô Felipe, minha relação com o rio, ela começou a partir dos 10 anos de idade, quando a gente vinha tomar um banho no Rio Itapecerica, embora eu nunca tenha aprendido a nadar. Mas eu entrava na água, eu bebia da água do rio, quando a gente jogava bola no campinho, né, perto do rio, então dava sede e bebia água do rio mesmo. Chegou a beber dessa água? Bebia essa água. Não era uma água assim própria para o consumo humano, mas naquela época a situação do esgoto era praticamente irrisória. Aí depois disso, teve uma situação que eu lembro muito bem, foi na década de 60, 1963, 65, a ferrovia que deu o impulso em Divinópolis, ela construiu um sistema de pluvial para receber a água da chuva e devolver para o rio. No dia que ela terminou essa estrutura de manilha, no dia seguinte começou a correr um óleo, o óleo diesel da máquina. E isso começou de 63, 65, todos os dias, aquela presença do óleo como se fosse uma nascente. Aquele óleo correndo, correndo, a gente comia o peixe do rio, pescava, você punha o peixe para fritar na frigideira, a frigideira dava aquele gás, pegava fogo por cima. Eu só fui despertar por isso em 99, depois de adulto. Eu fui aqui no centro da cidade, ao passar aqui para subir o viaduto, eu olhei para o leito do rio e vi uma mancha muito grande de óleo diesel no rio. Aí a partir de foi dia 2 de outubro de 99, data exata, não esqueça essa data, porque nesse dia nós criamos o grupo Rio Itapecerica. Eu fui picado pelo bicho do meio ambiente. Nós apontamos o principal, o responsável pelo lançamento do óleo, e as autoridades, ao invés de abraçar o nosso apelo, fazendo esse meio termo. Nem acusava a empresa e nem dava razão para nós. Isso durou de 99 até 2011, quando eu consegui provar que a empresa, que já não era mais rede, já era uma empresa privada, ligada à Vale, nós conseguimos provar que a empresa que era responsável. Em 2011. Nas várias reuniões, foram mais de 100 denúncias. Chegou a um ponto de ter 500 litros de óleo no rio, retido pela contenção que a empresa colocou. O lançamento de óleo diesel num leito do rio, contaminante, é a forma mais grave de você contaminar a água. Que é o óleo, que ele ligou, 1 litro de óleo contamina 1 milhão de água. Aí quando você vê um óleo correndo como nascente, eu questionei se num raio de 5.000 metros havia uma empresa com potencial poluidor igual a empresa Ferrovia. Não fizeram essa análise. Eu pedi para fazer a análise do subsolo.
não fizeram, mas conseguimos provar, a empresa construiu o SAET e hoje já não polui o rio mais. O CBH, o Comitê de Bacia Hidrográfica, é um órgão acessório da administração pública estadual, que congrega tanto poder público quanto usuários de água, sociedade civil, todos no mesmo lugar, discutindo os usos múltiplos da água, a qualidade da água, o que dá para fazer para melhorias disso. E hoje a gente está aqui na beira do Itapecerica, o maior afluente do Rio Pará. É um rio maravilhoso que corta Divinópolis todo e 100% poluído. O tratamento de esgoto de Divinópolis, que é uma cidade grande, próspera e que simplesmente não faz saneamento. E isso é um problema que o próprio cidadão de Divinópolis, né, que perde a oportunidade de usar um lugar desse aqui, de ter desde a beleza natural do lugar, como as possibilidades dos usos de pesca, de nadar, de recreação. E até tem uma frase que me marca muito, que o rio é reflexo do povo que está em volta dele. E eu duvido muito que o cidadão de Divinópolis se sente reflexo desse rio. Então isso é algo que as autoridades têm que olhar com mais carinho, a concessionária tem que resolver. O cidadão paga por isso. Então ele tinha que ter esse rio limpo, é merecido, é necessário. A gente acabou de fazer uma coleta aqui para mostrar, mesmo que rapidamente, o tanto que essa água está ruim. Então é muito importante que ajude o Comitê de Bacia, quer de fato ajudar nisso, quer contribuir nessa discussão, até para pressionar se for necessário. Então o comitê existe para isso, quer fazer isso e quer dar um rio melhor para todo mundo da bacia. O despertar do amor verdadeiro pela Mãe Natureza é como a difluência de um rio. Se por um lado inunda nossos corações com um sentimento de unidade com o cosmos, com as maravilhas da abundância, a exuberância e o milagre da vida, por outro, abre nossos olhos para todo o mal que a raça humana é capaz de produzir. A ganância, o egoísmo e a apatia são frutos de uma mentalidade extrativista que assola a sociedade contemporânea. Naquela ocasião, né, eu havia sido convidado, eu sou membro do Comitê de Bacia, do CBH Pará, havia sido convidado, né, para realizar alguns ensaios, né, para ilustrar um pouco da condição, né, da água do rio Itapecerica naquele trecho. Né? Então fizemos ali uma avaliação, utilizando um oxímetro, né, portátil, que foi levado a campo, né, e detectamos ali um nível de oxigênio dissolvido bem abaixo daquele que a 357, a resolução do CONAMA 357, preconiza como o mínimo necessário para garantir suprimento de oxigênio para a vida aquática, né, que seria um dado aí, um valor próximo de 5 miligramas por litro. Né? Então, considerando, né, que na faixa urbana do município de Divinópolis, né, até o momento não há tratamento de esgoto, né, o esgoto in natura é lançado no rio, então isso, né, ao final leva a uma depreciação da concentração de oxigênio dissolvido na água. Além disso, nós fizemos uma análise também ilustrativa, né, o resultado já era esperado, em termos da presença ou ausência de coliforme termotolerante Escherichia coli, né, que é a bactéria que indica, né, que aquela água teve contato com o esgoto. Então, conforme esperado, nós conseguimos mostrar, né, naquela ocasião, a presença da bactéria Escherichia coli de coliforme termotolerante, que torna a água sem tratamento, da forma como está lá, imprópria para consumo humano. Naquele local nós observamos tanto a presença de bactérias que indicam, né, que aquela amostra de água teve contato com esgoto, coliforme termotolerante, como também o nível de concentração de oxigênio, né, de OD bem abaixo do que a legislação preconiza como o mínimo necessário, né, para a garantia da sobrevida da vida aquática naquele ponto. A poluição do rio é muito grande, para a gente falar em pouco tempo. Porque a própria população polui o rio, né? E tem ainda a indústria, que é outro absurdo. A indústria é absurda que o cara polui consciente que está poluindo. Muitas pessoas em casa não têm essa consciência que está poluindo o rio, mas o empresário tem essa consciência. Então, assim, tem empreendedor consciente, né? Vamos admitir que todo mundo
é pilantra ou é vilão, mas tem aqueles que são vilão e são pilantra, e faz consciente para conter seu custo. Hoje nós temos um trecho do rio, na área central, que vem aqui do Catalão até o Niterói. São mais ou menos 4 a 5 quilômetros de rio. Nesse 4 a 5 quilômetros de rio, cai esgoto para mais de 100 mil pessoas. Então como é que o rio vai suportar isso? E num pedaço tão pequeno de espaço, né, de rio. E como é que o peixe vai aguentar isso? O que acontece? Da Copasa para trás ela é classe 2. E da Copasa do Catalão, do Flecha Catalão para baixo, ele já é classe 4. Nós fizemos uma análise do peixe em 2006. Então, no parâmetro lá que suportável é 0,03 de chumbo. O peixe que nós analisamos está com 0,06 de contaminação de chumbo. O dobro, então. Talvez o dobro. Aí nesse rio você encontra fenóis, arsênico, zinco, mercúrio, graxa, óleo, detergente. Eu desenvolvi o meu trabalho de mestrado, que foi voltado para a análise de ecotoxicidade de medicamentos no desenvolvimento embrionário de uma espécie de peixe chamado zebrafish danielheri. Dentre os impactos causados pelo coquetel, a gente observou o dano hepático, então dano ao fígado, que é uma estrutura, né, um órgão responsável por metabolizar. A gente observou danos à parede do coração, então tiveram tanto edemas de pericárdio quanto do vitelo, que é uma estrutura, uma reserva energética do peixe, que ele tem ao longo do seu desenvolvimento embrionário. Então houveram edemas de pericárdio e edemas de vitelo, malformação da coluna, da cabeça e da cauda, além de outras malformação congênita. Então a partir daí, a gente publicou esse artigo, ele foi publicado recentemente em 2024, e agora a gente tem um material base para conseguir desenvolver novos estudos para tentar reverter essa situação, principalmente na microbacia do rio Itapecerica. O danielheri ele é uma espécie, modelo, ele é um modelo experimental muito utilizado em todo o mundo para análise de ecotoxicidade dentro de cursos d'água. Então a gente pode sim extrapolar esses resultados tanto para outras espécies de peixe quanto para outros organismos do rio. É importante lembrar que em alguns trechos do rio Itapecerica, a concentração de oxigênio dissolvido, isso já é catalogado, já foi apresentado do ponto de vista científico, chega a 0 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. Considera, em tese, aquele trecho do rio está morto. O rio está morto, aqui, considerando a vida aquática, já que não há oxigênio dissolvido. E o consumo desse oxigênio ele vem da degradação da matéria orgânica por parte da microbiota que está. Então, os micro-organismos se utilizam do oxigênio que está na água para consumir a matéria orgânica, fonte de carbono e energia, para a vida microbiana, e acaba por exaurir o oxigênio que está ali presente, então a macrofauna diretamente afetada por isso. É um milagre ainda ter vida no rio Itapecerica. Está o processo de degradação que ele veio, mais assim a partir da década de 70. Quando Divinópolis deu aquele impulso para desenvolver, aí começou esse drama. Nós temos um córrego aqui em Divinópolis, que chama Córrego Flecha Catalão, que é um dos principais córregos que tem em Divinópolis. Ele pega lá no São José, Catalão, e sai aqui no Esplanada. Esse córrego, quando a gente era menino, ele tinha mais ou menos 1 metro de volume de água. A gente fazia para pescar, saco de areia, saco de linhagem, passava no fundo dele para pescar. Então a água dava no peito, se desse algum problema, morria afogado no córrego. Hoje o córrego está com puro esgoto. A gente até admira muito como é que ainda tem vida na Pampulha, como é que ainda tem vida no Itapecerica aqui, mas é incrível, cara. Igual foi feito aqui na UFSJ, pelo pessoal aqui, com os peixes,
Eu acompanhei o trabalho deles, até eu que emitia licença para eles, para coleta, fiquei surpreso. No dia eu falei, o dia que vocês for tirar as redes eu quero ir. Armou rede atrás da escola de música, entre a escola de música e a ponte que vai para Manuel Valinho, você tem uma noção. A quantidade de peixe que tinha ali, eu fiquei chocado de ver como é que pode ainda ter esses peixes aqui. Mas aí, sim, o fato de estar vivo ali, o peixe desenvolveu uma resistência, o quê? Mas o peixe como que ele está? Está impregnado, tem bom para consumo, né? Justamente a pesquisa deles foi isso, foi nas vísceras, né? Não sei o que e tal, histologia, né? Capivara, né? Vive nesse rio aí. Tanto de cágado que tem no rio, que você vê que ele fica submerso lá no fundo, né? Porque esse rio tem uma camada assim de porcaria lá no final lá. Então você vê que os bichos estão passando por uma adaptação. E as gerações que nascem desses pais, a segunda, a terceira, eles já não conhecem mais o ambiente natural. Eles conhecem aquele ambiente onde tem árvore, mas tem telhado, tem quintal, tem fruta, não sei o que, tem asfalto. Então, assim, esses animais eles pagam um preço muito caro por as próprias maritacas que eu te falei. 90% das maritacas que a gente recebe aqui recolhido em perímetro urbano, seja filhote, filhotão, estranho, elas vêm com problema na perna. A maioria com a perna já gangrenada, já amputada, que é trem, por causa que elas usam linha para fazer os ninhos, que é trem, e os filhotinhos vão crescendo e vai garrotando. E quando você vê, tá só aquele toquinho de perna pendurado assim, tá podre já. Aí você vai ter que tirar a linha assim, que é trem, você vê. Na natureza não acontece isso, porque vai usar palha, vai usar barro, vai usar capim, vai usar... Não, o que eles estão usando é linha de cerol, é linha de nylon, é saco de ráfia, entendeu? Então essa adaptação tem um preço muito caro, é se adaptar do ponto de vista de alimento. Meu pai tinha o hábito de levar a gente para acampar, meu pai gostava muito de ir para o mato, gostava desse contato com o mato. Ele era um cara que tinha essa preocupação, tinha uma visão diferenciada, ele gostava de fauna, ele gostava de ver os bichos na natureza. E toda vez que a gente ia acampar, toda vez que a gente ia pescar, que a gente ia dormir na beira do rio, aqui próximo, onde era o parque do Gafanhoto, que está até desativado hoje, funcionava o POFOM, que é o Posto de Fomento, em parceria com o IEF, na época, produção de muda. Então meu pai sempre passava lá, pegava 10, 15 mudas lá, de espécies da região, nativo, e a gente levava e plantava no lugar que a gente acampasse, né? Ele gostava de ver, quando a gente ia depois, quando a gente voltava lá depois de 2, 3 anos, as mudas que nós plantamos estão crescendo e tal. Então essas coisas sempre me marcaram muito. E desde de criança eu já tinha certeza que eu queria seguir esse caminho. Tem redação minha, de quando eu estava no terceiro ano de grupo, minha mãe pouco tempo achou, falando, o que quero ser quando crescer? Quero ser redação, né? Eu falava que eu queria ser agrônomo, veterinário ou guarda florestal. O mais diferentão, assim, o que mais desafiou a gente foi uma onça parda. Chegou atropelada, toda quebrada, não sei o quê, mas nós temos um parceiro aqui em Itaúna, o Dr. Paulo, que fez um senhor trabalho nela, praticamente reconstruiu ela e hoje está na natureza de novo. Elas falaram que nem ia andar. Os animais que chegam aqui normalmente são animais que vêm por apreensão, vêm de resgate ou vêm por entrega voluntária. E esses animais, eles vão apresentar algum problema, ou nutricional, ou até machucado, doente, né, com lesões graves. Então esses animais aqui, eles vão passar pela avaliação clínica, né? A gente vai fazer o tratamento, submeter esses animais ao tratamento de acordo com o que ele apresentar. E depois esses animais, depois que eles são recuperados, eles vão ser reabilitados para serem reintroduzidos na natureza de novo. Ontem mesmo a gente fez soltura tinha 3 cobras aqui que foram para soltura e aves diversas, e aí vai muita ave. Então assim, chega muita ave, vai muita ave, entra um bicho diferente, sai outro, morre um, morre outro. No mês passado a gente teve 111 recebimentos. Tá? E de soltura foram acho que são 98 ou 92 animais que foram para a vida livre. Às vezes tem 2 meses que estão aqui, às vezes eles chegaram
sabe? Há mais tempo ainda. 6 meses atrás, né? Porque cada animal também, ele tem um tempo para você fazer a reabilitação dele. Tem animal que é rápido, tem animal que chega, não tem nada, ele foi só capturado no lugar errado. Então a soltura dele é rápida. Agora, um animal que chega debilitado, muitas vezes a gente acha que nem vai escapar. E aquele animal, ele consegue recuperar e muitas vezes volta para a natureza. Só que até acontecer essa reabilitação, aí depende muito se é ave, se é mamífero, se é réptil, qual que vai ter uma resposta mais rápida. A gente recebeu uma fêmea de bugio, já velhinha. A gente não sabe se ela estava com a pessoa ou se ela chegou na casa da pessoa já num estado ruim. A gente desconfia pelo estado que ela estava com essa pessoa, né, numa zona rural e muito mal cuidada. Então era uma macaquinha que estava muito abaixo do peso, desnutrida, e ela chegou com o pezinho necrosado já, por miíase. Então ela ou machucou alguma coisa ali e aí o mosquito pousou e foi dando miíase. Ela chegou aqui com o pezinho todo necrosado, a gente achou que ia ter que fazer a amputação do pezinho dela. Mas decidimos tentar, vamos ver se vai ter uma resposta. Esses animais, igual você falou aquela hora, animal silvestre é muito resiliente. E aí a gente começou a tratar e começou a ter uma resposta muito boa dela, sabe? A cicatrização começou a acontecer de forma muito positiva. Hoje o pezinho dela já está quase todo recuperado, já conseguiu crescer o tecido de epitelial, né? O tecido de cicatrização. E é uma macaquinha que provavelmente ela vai voltar para a vida livre. A gente fica super feliz quando os animais vão para a soltura, né? Porque quer dizer que foi o resultado de um trabalho em equipe que deu certo, né? Quando a gente consegue isso, aí sim a gente sente que, opa, fiz minha parte, deu certo, sabe? É muito gostoso. É uma caixinha de surpresa. Esses dias me ligaram, que estavam vendo uma anta lá em Montes Parques. Anta não tem registro aqui na região, nunca teve. Eu converso com os antigos, o pessoal que caçava antigamente, nunca vi anta, não. Pompéu pra lá, o pessoal falava que tinha, mas aqui na região não tinha. O cara mandou filmar pra mim dessa anta, lá em Montes Parques. Passou 3 dias, outro cara, parceiro nosso, mandou pra mim a filmagem dela lá em Conceição do Pará, a mesma anta. Ou seja, está deslocando por onde? Deslocando, acompanhando o rio Lambari. Eu fui fazendo os lugares que ela foi avistada, né? E colocando um raio assim, ó, ela acompanhou o Lambari. Então você vê a importância dos cursos d'água, né? Igual eu falo. E aí vem essa questão, onde a gente tem muito rio, a gente tem uma biodiversidade tremenda, né? A gente está num ambiente de cerrado, que é uma coisa que o pessoal não olha com tanto valor, não dá tanto valor. A gente tem uma biodiversidade gigantesca num ambiente desse. A gente tem muito rio aqui na região, então isso tudo vai enriquecendo muito a fauna local. Divinópolis é bem privilegiado. Divinópolis tem 2 cursos d'água grandes dentro da cidade, Itapecerica e o Pará. Tem vários cursos d'água menores dentro da cidade, muitos já estão encaixotados, estão debaixo da terra, você não vê, mas tem a rota de translocação, que a gente fala. Às vezes o animal é um filhotão, que está atingindo a maturidade sexual, tal, aí o macho dominante ali bate nele, percorrer, precisa de colonizar outra área. Então tem por isso que a gente vê ainda esbarra com tamanduá dentro da cidade, lobo-guará, vários animais, né? Mas é por falta de hábitat, é por causa disso, por causa daquilo, também, mas também é por causa dessa facilidade, principalmente no nosso caso aqui, né? Às vezes tem que ser capturado, resgatado pelos bombeiros, pela polícia ambiental, e muitas vezes eles desaparecem. E você começa a ver os locais que eles falam, é sempre assim, as regiões onde os corredores ecológicos natural, tipo assim, desaguam, né? Vem vindo e tal. Então mais um motivo para a gente ter um horário diferenciado para PP, não só como uma área que vai preservar contra erosão, mato ciliar, qualquer coisa. Porque a unidade de conservação, reserva legal, PP, não foi inventado simplesmente por ser uma coisa romântica, né? Tem essa necessidade, principalmente a reserva legal.
Você vê ali na Mata do Noé, quando a gente andou ali, a gente viu espécies lá que só correm na Mata Atlântica. Mas porém é cerrado, porque a gente chama de zona de transição, aqui começa a misturar tal, que trem. Então isso aumenta muito a biodiversidade, tanto de planta quanto de animais, entendeu? Porque às vezes animais só tem na Mata Atlântica, só tem no cerrado ali, você encontra os dois. Essa zona de transição é um ambiente mais rico. Divinópolis, apesar de você olhar lá no mapa do IBGE, consta bioma cerrado, mas nós estamos numa área que a gente tem vários ecotos, transição, fragmento, você vê que é muito rico Divinópolis. O rio Itapecerica atrai uma enorme variedade de seres vivos para suas margens. São espécimes que necessitam dele para a sobrevivência. E a espécie humana não é diferente, apenas não percebe. A cidade de Divinópolis surgiu exatamente por causa do Itapecerica, mas se esqueceu de sua história e também de cuidar de suas águas. Surgiu, essa ideia de pegar esse material que estava armazenado aqui das coletas que tinham sido realizadas de 2010 a 2013, juntamente com esse arquivo, que trazia o checklist das espécies capturadas aqui, e transformar esse material, em um guia, um livro para ser utilizado na educação ambiental. Qual que é o papel ecológico desse peixe na bacia, qual que é o papel econômico desse peixe na sociedade, qual é o ciclo reprodutivo desse peixe. Então, essas informações foram todas levantadas para compor o guia. Um ponto muito importante que nós decidimos utilizar foi a linguagem, porque nós queríamos um material para ser utilizado tanto com crianças, estudantes da nossa cidade, tanto do ensino fundamental quanto do médio, e também para ser utilizado com pessoas, moradores da região, pescadores e professores. Então esse foi nossa preocupação, fazer um material acessível. Então, a partir dessa extensão, o que nós conseguimos obter de feedback? Primeiro, que quando a gente chegava na escola, chegou para conversar com os alunos, primeiramente a reação deles era de desacreditar que o rio Itapecerica tivesse a diversidade de espécies que ele tem. Então, a partir do momento que a gente chegou com aquele material, com fotografias, com gravuras, dos espécimes que foram capturados ali no rio, principalmente ali na região que eles habitavam, então foi uma grande novidade para eles. Então, a partir dessa abertura de olhar deles, que o rio não está morto, que apesar dele estar degradado, dele receber uma grande carga de poluente, ali dentro ainda tem vida. A gente tem a presença de uma grande biodiversidade ali dentro do rio. Então a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa de preservar, porque ali dentro a gente tem vida. A gente tinha que trabalhar mais essa questão de conscientização ambiental, porque todo mundo pensa só numa forma de ganhar dinheiro, na região, desmatando para fazer pasto e não sei o quê, mas a gente pode aumentar a economia local com um turismo ecológico, e isso a gente tem muito potencial para isso, sem ter que degradar, sem ter que destruir nada, tendo uma convivência harmoniosa com as espécies também, tanto fauna e flora. Então a gente não precisa destruir nada, porque isso uma hora cobra o preço e é alto. Aí o que acontece? Aí tem essa turma do negacionista que não acredita na mudança climática. Quando nós éramos meninos, a gente enjoava de chuva, porque a gente ia na escola debaixo de chuva. A chuva chovia durante uma semana, chovendo direto. A gente brincava na rua de jogar finca, a gente todo dia tinha brincadeira na época de chuva. Nosso tempo agora, em outubro, assim, era época de chuva, hoje não. Até metade de outubro, faltando água, e a pessoa não acredita que alguma coisa está acontecendo com o planeta. O que acontece? Cai com a pancada de chuva de um dia só, faz um estrago danado, aquela água vai toda embora, não é aproveitada, e faz uma destruição danada. Hoje, que a chuva está muito torrencial, e dias muito grandes sem chuva.
O planeta é um ser vivo. É um ser vivo. Ele sente os impactos que a espécie inteligente está causando. Então, aí vem a resposta da natureza. Aí, se você não está fazendo um mal de cá, vou devolver em algum lugar. E devolve com muita força. O sofrimento e a catástrofe estão cada dia mais presentes em nossas vidas, enquanto o negacionismo climático ganha força e a desesperança cresce. A calamidade se aproxima galopante.
Não, quem denunciou foi o Jairo. Aí você fica sendo a pessoa indigesta, o ecochato, o motorzinho de dentista, o cara que é rejeitado em reunião, ele não pode vir, entendeu? É o cara que está na mira de uma bala ou de uma briga. Então, num país que mais mata ambientalistas no mundo, né, a gente tem que ter um certo cuidado. Dinheiro fala tudo, aqui dinheiro domina. Teve um caso até pitoresco. A empregada do empresário era amiga do empresário de um dono de uma gleba importante, chamado Noé. Vamos pôr aí, 900 e tantos mil metros quadrados. As duas empregadas encontraram, e uma comentou com a outra que o patrão dela estava interessado em vender essa gleba, esse terreno na Mata Noé de 900 mil, 1 milhão de metros quadrados. Essa moça foi lá e contou para o patrão dela. O patrão da minha colega está interessado em vender a Mata Noé, vender um terreno na Mata Noé. O cara correu lá, foi no Rio de Janeiro, encontrou com um grupo de empresários, comprou os 1 milhão de metros quadrados por 12 milhões. E onde vive uma cidade como Divinópolis, que tem um orçamento de 750 milhões por ano, não tinha condição de comprar a Mata Noé. Em 2003, veio a renovação da concessão da água. Eu fui na tribuna dos vereadores, coloquei para a oportunidade, chegou para nós adquirir a Mata Noé. Então, como compensação ambiental, para renovar 30 anos para a Copasa na água, que a Copasa compra a mata do Noé e transfere ela para o município. O prefeito, na época, era Galileu. O que ele fez? Ele foi em Belo Horizonte, sem conhecimento da população, renegociou a concessão da água, com proposta, pegou 2,5 milhões em 10 parcelas e vendeu a casa ali no São Judas, a casa da Gerdau, que é uma mansão, ela ocupa um quarteirão, por 500 mil reais. Entregou esse patrimônio para a Copasa, que o diretor Rio está na orelha. Eles deram 2 milhões e comprou uma casa, uma mansão por 500 mil. E a Mata Noé ficou de novo para trás. Até que chegou agora, em 2011, por aí, um pouco mais, a promotoria chamou para uma reunião, chamou os envolvidos, que é os donos, e só foi eu, de ambientalista. Então estava eu sozinho, em meio a 25 pessoas. Aí eu falei assim, ô promotor, eu estou aqui numa batalha perdida. Porque eu dei tanta proposta para comprar a Mata Noé, houve tantos mecanismos para comprar a Mata Noé, ninguém quis. Agora eu estou sozinho, com todo mundo aqui interessado nas suas partes, então aqui é uma derrota. Hoje a Mata Noé está sendo fatiada, tem uma ideia de um parque linear, que vai criar conflito com os moradores que ocupam essa área liberada, e com o rio, que quando o rio enche, parte da Mata Noé é invadida com água. Aí a fauna que habita aquele local ali vai fugir da água e vai dar de cara com a população. Além do risco de queimada e outras coisas. Eu penso o seguinte, o desenvolvimento, ele não pode se justificar como desenvolvimento se ele não for sustentável. Então, como é que você pode chamar de desenvolvimento um processo que ataca a natureza cada vez mais para gerar riqueza? Isso não é desenvolvimento. Isso é praticamente você destruir a casa que você mora. Imagina uma terra sem vidas, né, de outras espécies, sem vegetação, sem nada. Vai ter cada vez mais doença, cada vez mais desastres naturais, e aí é só ladeira abaixo. Não tem volta. As pessoas estão absortas em pensamentos cotidianos, muito preocupadas com sua própria condição individual. A sociedade possui realmente esse poder sobre as gentes, de desviar sua atenção das coisas que realmente importam, como, por exemplo, a sobrevivência da espécie.
De onde vem a água que bebemos? Como é que o rio Itapecerica veio a se tornar o que se tornou? Existe alternativa a esse comportamento humano que beira o parasitismo? O que a gente conseguiu perceber? Que os alunos eles começaram a criar um sentimento de pertencimento com o rio. Então eles começaram a entender que não, que o rio não é só uma parte que está ali na beirada da cidade. Apesar de ser corriqueiro no nosso dia a dia, a gente ir numa torneira e abrir a água, a gente às vezes nem se toca de onde que vem essa água. Um dado importante, que a gente percebeu que muitos alunos não tinham, é que cerca de 80% da água que é consumida em Divinópolis, ela é captada diretamente no rio Itapecerica. Teve um estudo realizado aqui também pelo FSJ, foi visto que eles foram a campo, capturaram alguns cascudos que estavam no rio Itapecerica. Parte dele, dessa captura, ela foi dissecada e analisada, parte dela foi trazida para o laboratório e exposta a umas condições ambientais perfeitas. Então, eles foram expostos a águas não poluentes, a uma alimentação equilibrada. Então, a partir daí, decorreu 30 dias, eles pegaram esses espécimes que foram introduzidos no ambiente favorável e analisaram. O que eles conseguiram perceber? Elas conseguiram regenerar os danos causados pela poluição. Então eles conseguiram ver uma regressão daqueles danos, principalmente no tecido hepático. Se nós conseguirmos reverter o cenário do Itapecerica, a partir de hoje, a partir de amanhã, as espécimes que estão inseridas lá, elas vão ter uma melhor qualidade de vida. A gente recuperando o rio, a gente recupera toda a ecodiversidade que está inserida no ecossistema aquático do rio Itapecerica. Uma das formas, na verdade isso já é consenso comum, já não há dúvidas quanto a isso, que uma das ações, uma das alternativas que tem reflexo positivo e é indiscutível, no sentido de melhorar a qualidade do rio Itapecerica hoje, seria o tratamento de esgoto. Além disso, outras alternativas, outras ações, a implementação de outros serviços vêm a contribuir para a melhoria da qualidade da água. Exemplo da recomposição da mata ciliar, para que o rio mantenha uma qualidade mínima. São várias comunidades rurais dentro do município de Divinópolis. A gente fala que é no meio rural que estão os produtores de água. Então, incentivo, cercamento de nascentes, proteção de nascentes, são iniciativas que podem contribuir para a melhoria da qualidade do quadro, qualidade da água do rio, em quantidade, em termos de abundância de água disponível. Ali no ano 2002, eu pensei assim, vou plantar algumas árvores na margem do rio, para tentar recuperar, principalmente aqui nesse trecho que nós estamos, que é o Porto Velho, do Roxinóis até no viaduto. Eu produzia as mudas de árvore em casa, nós íamos aqui plantando, espécies variadas, frutífera, nativa, e passamos a cuidar dessa área toda. Essa ideia minha deu um passo para criar o Nova Margem. Foi uma junção dos ambientalistas com o Ministério Público, com o Copasa, outras empresas, a Prefeitura, de recuperar a mata ciliar do rio Itapecerica. Então foi feito um plantio de árvore imenso em Divinópolis, na recuperação da mata ciliar. Pensar em mata ciliar no ambiente urbano é bastante complexo, porque o ambiente urbano em geral ele foi ocupado justamente por conta da existência do rio, do curso d'água, daquele corpo hídrico. Então, lá no passado, não havia uma preocupação de conservar aquela mata ciliar e muitas vezes a ocupação foi justamente na margem dos rios. Mas é necessário sim pensar em, pelo menos onde é possível, em preservar, conservar e recuperar matas ciliares nas zonas urbanas. Aqui em Divinópolis houve uma experiência de recuperar mata ciliar em pelo menos uma parte do perímetro urbano da cidade, que na época recebeu o nome de Projeto Nova Margem, que tinha justamente essa conotação, esse sentido de dar uma nova margem ao rio Itapecerica. A questão da degradação do rio, propriamente dita, ela passa pela questão da poluição. A poluição é o principal elemento de causa da morte do rio, de perda de qualidade das águas,
norte, propriamente dito. Mas também tem a questão da mata ciliar, né, da vegetação que envolve o rio. Em alguns casos foi precisação judicial para que os proprietários permitissem a execução do projeto, outros não, foi uma adesão voluntária dos proprietários. O projeto Nova Margem, então, teve esse benefício, por assim dizer, para o ambiente em Divinópolis, que é recuperar uma boa parte da mata ciliar no perímetro urbano, especialmente nos bairros Esplanada e no bairro Danilo Passos, onde houve realmente um resultado melhor. O que eu ganhei de experiência não é técnico, não sou formado, eu fiz só o 2º grau. A minha experiência no meio ambiente foi aquela experiência de lidar com a causa, né? Como assim, um matuto, foi aprendendo com a própria natureza. Geralmente, uma grande ideia, ela vem do matuto, para depois transformar num grande projeto. É só saber ouvir a pessoa ou aqueles que sabem o que está acontecendo com o rio, sem ganhar por isso. A mata ciliar, ela tem, em primeiro lugar, uma função, por assim dizer, que é de proteger a margem do rio dos processos erosivos. Mas tem também uma função muito importante, que é de garantir a sobrevida da fauna e né, a troca de gênica ali da flora, manter o fluxo gênico, que a gente chama, né? E na medida que ele vai trocando genes, por isso a gente fala fluxo gênico, ele vai fortalecendo geneticamente para resistir e para sobreviver, né, para ter uma maior sobrevida. Essa é uma das funções da mata ciliar, que a gente chama de corredor ecológico, né? Mas não é só um corredor no sentido de que os animais vão para aqui e para ali, é também nesse sentido de que há uma troca genética feita nos diversos fragmentos que estão próximos do rio, ou do curso d'água que seja, e isso é importante, né? O principal parceiro que a gente tem no projeto de restauração é a fauna silvestre. Ela que vai dispersar semente, ela que vai levar material genético de um matuto, ela que vai... É uma coisa integrada, dispersão de semente é uma coisa bonita demais. Formiga faz dispersão de semente, lagarto faz dispersão de semente, morcego faz dispersão de semente. Então, assim, os meninos perguntam muito, para que serve esse bicho? Esse bicho tem utilidade nenhuma, para que Deus criou isso? Aí você vai mostrando para eles porque aquele bicho está ali, não é à toa. O chefe SEAC, em sua famosa carta ao governo dos Estados Unidos, de meados do século XIX, disse: "O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. A terra não pertence ao homem. O homem é que pertence à terra." Sua enorme sabedoria atravessou gerações e inspirou líderes como Chico Mendes, Ailton Krenak e tantos outros. Os saberes indígenas profetizam. Somente quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, é que as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro. Ainda assim, continuamos entorpecidos. Eu sou neto, né, de um pescador, então ao longo de toda a minha infância eu tive muito contato com o rio e com os tributários do rio Itapecerica, né, por exemplo, com o Ribeirão Boa Vista, que é um rio que deságua no rio Itapecerica, pescando, fazendo, né, acampando às margens do rio. Isso muito influenciado por um avô materno que era pescador e tinha muito costume de me levar até o rio. Então eu tive, né, ao longo de toda a minha infância um grande contato direto com o rio e com as espécies de peixes presentes no rio Itapecerica.
Então meu intuito, né, o meu objetivo de trabalhar com peixe, ele foi muito influenciado por por esse avô materno e por essa vivência com o Rita psirica, porque ele não tinha essa carga de poluentes que ele tem hoje, né? Então, o que era o nosso objetivo com esse trabalho? É poder, né, de uma forma ou outra, contribuir para que futuramente, né, ou já no presente, hajam ações que tentem reverter esse cenário atual do Rita psirica, para que as futuras gerações também tenham, ou também possam ter esse contato que eu tive na minha infância. Pescar, nadar, ter contato com Rita psirica, para que a gente possa ter novamente um rio com um ecossistema saudável que propicie, né, momentos de lazer das crianças, dos adultos, novamente dentro do município. Eu sou divinopolitano, né? Então, desde criança, né, eu já conheço o rio Itapecerica, né? Então eu tenho tios, né, que relatam que já nadaram no rio Itapecerica. É algo que para mim, né, é impensável, inimaginável, olhando para a água do rio hoje, né, alguém nadando numa água, pelo menos dentro do município de Divinópolis, da área urbana, né, alguém nadando na água da condição a qual ela se encontra. A minha expectativa é que eu ainda esteja vivo para presenciar em algum momento, né, que todo esse esgoto que é lançado hoje, né, deixe de ser lançado e que de fato o rio receba uma água, né, tratada, né, que venha a mudar, né, a condição hoje, o contexto que a gente conhece hoje do rio Itapecerica, né, e eu tenho bastante esperança que se não eu, mas meu filho veja, né, um rio numa condição melhor do que a que a gente está vendo hoje. Quem sabe um dia a gente retorne, né, esse momento, né, esse tempo passado, né, em que pessoas, né, do município de Divinopolitano tiveram esse privilégio, né, de nadar no rio Itapecerica. O que a gente vê é que falta muito interesse público. Então a gente tem um grande aporte, né, teórico já que comprova que o rio Itapecerica ele realmente está degradado. A gente tem material, né, para descrever que o rio Itapecerica ele ainda tem vida, então que a gente ainda tem espécie de peixe, e a gente tem material que comprova que se a partir de hoje a gente conseguir diminuir ou eliminar toda essa carga de poluentes que chega diariamente ao rio Itapecerica, a gente consegue reverter essa situação e obter no final um rio, um ecossistema saudável e favorável. Nós temos que ter um administrador público com a capacidade de pensar o social e o ambiental e o desenvolvimento da cidade. Agora, dentro do processo que gera tanto bem para o empresário, para a população e para o meio ambiente. Aí chama sustentabilidade. Apesar de tudo, me mantenho otimista. Hoje temos os estudos necessários para sustentar que a forma como nos portamos no mundo precisa ser urgentemente revisada. E mais do que isso, possuímos recursos e tecnologias mais que suficientes para transformar a nossa sociedade radicalmente. O caminho é longo e forças poderosas ditam regras sobre as quais muitas vezes não temos controle. Porém, acredito na coletividade e na força de um povo. Relembrar nossa história e observar o mundo e suas dinâmicas são o primeiro passo dessa longa jornada. Ainda há tempo para reverter as mudanças climáticas e para fazer eclodir em cada coração a coragem e a potência que nos falta para nos levantarmos contra o verdadeiro inimigo.
através da ecologia, podemos mudar pouco a pouco o mundo em que vivemos, a começar pelo nosso Itapecerica, demonstrando a gratidão e o respeito que merece e que tem por direito. Podemos muito mais do que temos hoje. Povos da Grande Pindorama, univos.